Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, a mais uma aula, né? Estamos aqui nessa playlist de Geometria Analítica e na aula de hoje a gente vai entender como calcular o ângulo entre duas retas, tanto retas que pertencem ao plano quanto retas que pertencem ao espaço. A gente vai ver que a ideia, na verdade, ela é bem simples, ela se resume ao cálculo do ângulo entre os vetores diretores dessas retas. E isso nos permite, então, calcular, no caso de R3, o ângulo entre retas chamadas retas reversas, né? Que não possuem ponto de interseção entre elas, mas existe um ângulo entre essas duas retas. A gente vai fazer alguns exemplos para entender como que aplica essas fórmulas, né, para calcular esses ângulos e perceber de novo aí a presença do produto escalar para nos ajudar a fazer esses cálculos. Como o processo em R3 pode ser um pouquinho mais difícil de visualizar, eu vou trabalhar com vocês então um caso, né, em R2 e um caso em R3, em que a gente vai fazer essas representações usando o software GeoGebra, para ajudar a visualizar, né, onde que está esse ângulo entre essas retas e como que a gente calcula isso. Em R2 é bem tranquilo, mas em R3 essa visualização ela dá um pouquinho de trabalho. Então o software, o GeoGebra vai ser assim fundamental aqui para ajudar a gente a entender, né, esse ângulo formado por essas retas. Bom, já deixa aí então o like no vídeo, já se inscreve no canal, já compartilha com os amigos que precisarem entender esse conteúdo para apoiar aí o meu trabalho. Desde já agradeço. E quando a gente fala em ângulo entre retas, né, é claro que, bom, o ângulo entre as retas pode ser um ângulo de 90 graus, e aí nesse caso as retas vão ser ortogonais, né? Então a gente vai ver também como essa condição de ortogonalidade aparece, né, no conceito de ângulo entre retas. Bom, então começamos com R2, como essa parte, né, dessas videoaulas, essa sessão, a gente faz em R2 e depois em R3 também. Então, para iniciar a nossa conversa, a gente vai considerar duas retas cujas equações vetoriais vão ser R1, a reta R1 vai ser uma reta dada pela equação P1 igual a A1 mais R vezes V1, e a reta R2 vai ser dada pela equação Q igual a A2 mais S vezes V2. Essas duas retas, elas então têm pontos genéricos P e Q, respectivamente, pontos fixos A1 e A2, escalares R e S, esse R e S aqui são números reais, qualquer, e vetores V1 e V2, não nulos, né? De R2, porque eu tô pegando retas aqui em R2, né? Então, o ângulo entre essas duas retas, entre as retas R1 e R2, ele é o menor ângulo entre os vetores V1 e V2. Né? Lembrando que aqui eu vou fazer um rascunho para ajudar a pensar, quando a gente fala em menor ângulo entre dois vetores, que é o seguinte, né? Você tem um vetor aqui e você tem outro vetor lá. Então, tá aqui dois vetores. Então, você tem aqui o vetor V1, né, e aqui o vetor V2. A gente tem dois ângulos entre esses dois vetores. A gente tem este ângulo, que eu vou chamar de θ, e a gente tem um outro ângulo também entre esses dois vetores, que é este α. A gente vai considerar o ângulo entre as retas R1 e R2 como sendo o menor desses dois ângulos entre os dois vetores, o θ ou o α. Por que isso é possível? Você está olhando para retas, eu vou considerar que exista aqui uma interseção entre essas duas retas inicialmente.
A bem da verdade é que se você olha para essas duas retas aqui, a gente tem 4 ângulos, né, sendo formados determinados por essas duas retas. A gente tem aqui esses opostos pelo vértice, que tem, então, a mesma medida, né? O ponto vértice aqui, o ponto de interseção, esses dois verdes que vão ter a mesma medida. E a gente tem esses ângulos aqui em azul, que são opostos pelo vértice, que também tem a mesma medida. O que acontece é que eu vou chamar esse aqui em azul de beta, e vou chamar esse em verde aqui de θ, e a soma do beta com o θ vai te dar 180. A gente vai considerar, né, como o ângulo entre as retas, o menor desses dois caras aqui, tá? Que essencialmente, se você tiver aí vetor diretor aqui assim, em cima dessa reta, né, e vetor diretor para lá, então seria o ângulo entre esses dois vetores. Tá? Então essa é a ideia. Claro que às vezes o vetor pode estar em outras posições aí, né? Mas essa é a nossa busca aqui. Isso é importante, né? Ficar claro que quando você está olhando para retas, né? Às vezes a gente tem que reposicionar os vetores aí e tal. E o ângulo entre as retas, ele é um desses 4, né? Ou melhor, um desses dois, e no caso é o menor deles, tá? E vai ser determinado como sendo o menor ângulo entre os dois vetores, tá? Então faz sentido aqui você falar esse termo menor ângulo entre os vetores, porque existem dois, né? Então, qual que você vai pegar? E aí o que acontece é que, como você está olhando para esse posicionamento entre as retas aqui, a gente vai considerar o θ, então, ele vai acabar sendo sempre um ângulo entre 0 e π/2, que a gente vai estar usando para ângulo entre retas, né? Por que sempre desta forma? Porque se você está olhando para se as tuas retas elas têm interseção, você tem esse posicionamento aqui e você tem esse um possível posicionamento aqui que é o de 90 graus, ou, né, você está com a tua reta aqui, você tem um outro posicionamento aqui, certo? Então, você está dividindo os teus 360 graus em quatro partes. Então, naturalmente, você consegue pegar aí dentro dessas 4 partes um ângulo que esteja entre 0 e π/2. É natural pensar dessa forma. Então, meio que você posicione os vetores, né, dessas retas para achar esse cara aí. Agora, beleza, falei que eu quero o menor desses dois ângulos, e essa discussão que a gente está fazendo aqui em termos de posicionamento, ela é a mesma que vai aparecer para R3, tá? Então, por isso que temos que pensar um pouquinho nessa coisa, porque é exatamente a mesma discussão para R3. E como que a gente calcula esse cara? Bom, a gente vai calcular esse ângulo, então, como sendo o arco cosseno do seguinte número real: módulo do produto escalar entre os vetores V1 e V2, dividido por norma do vetor V1 vezes a norma do vetor V2. Então, aqui em cima você tem, isso é forçando, né? Este cara aqui é o produto escalar entre os vetores, e aí a gente lembra, né, que produto escalar é um número real, e a gente vai pegar esse número real em módulo, porque ele poderia ser um número real negativo. A gente vai pegar esse número real em módulo, e aí vai dividir por módulo do vetor V1, módulo do vetor V2. O que acontece é que esse número que a gente vai ter aqui dentro vai ser um número real positivo obrigatoriamente. Então, o ângulo que você vai pegar é um ângulo que tem um cosseno positivo. E se o ângulo tem um cosseno positivo, esse ângulo está entre 0 e π/2, né? Tem que lembrar lá, porque o que a função arco-cosseno faz? Ela é a inversa da função cosseno. Então, você vai ter como resultado um número real e você vai se perguntar qual é o ângulo que tem aquele cara ali, aquele número real como valor, né, do cosseno desse respectivo ângulo. Que ângulo cujo cosseno é aquele cara que está ali dentro
aquele número real que está ali dentro do teu arco cosseno. E aí o primeiro quadrante, né, se você olha para o círculo trigonométrico, e aí vamos olhar para cá um pouquinho, né, lembrar onde que a gente trabalha, onde que está o cosseno, né. Se eu olho para o meu círculo trigonométrico aqui, eu lembro que o cosseno de um ângulo, ele está no eixo X, né? Então, você tem o teu ângulo aqui, um ângulo de, sei lá, alfa, o cosseno desse cara é a projeção em cima do eixo X. Então, é o tamanho deste pedacinho aqui. Essa é a medida, o tamanho desse pedaço é o cosseno de alfa. Então, se o teu ângulo estiver entre 0 e π sobre 2, esse cosseno vai ser positivo, porque ele está caindo na parte positiva do eixo X, né? Se for maior do que π sobre 2, entre π sobre 2 e π, então o cosseno vai ser negativo. E aí as coisas se repetem. Então, como a gente está colocando um número real positivo dentro do arco cosseno, naturalmente o resultado que vai nos dar é um ângulo entre 0 e π sobre 2, né? Porque para ser entre π sobre 2 e π, teria que ser um número negativo aqui dentro desse cosseno, ok? E essencialmente é aplicar essa fórmula, tá? Tanto para R2 quanto para R3. A questão é entender onde que esses ângulos estão, né? Dentro dessas equações. Então, vamos lá. Determine o ângulo, então, entre essas duas retas, as retas R e Q. Eu coloquei P de R e Q de S, porque R e S, nesses dois casos aqui, são as variáveis, né? Que são números reais e eu posso trocar por qualquer valor. Então, aqui eu tenho R, um número real qualquer, e aqui eu tenho S, um número real qualquer. Então, bem, da verdade que calcular um ponto de uma reta dessas as coordenadas de um ponto são funções que dependem, né? Dessa variável R. E as coordenadas de um ponto da reta R2 são funções que dependem da variável S. Então, na reta, essas duas retas estão dadas, né, pela equação vetorial, e aí a gente lembra, então, que este cara aqui é a coordenada do ponto, nesse caso aqui vou chamar de A1 e A2, para a gente não se perder muito. E quem eu estou multiplicando pela variável é o vetor. Então, aqui eu tenho as coordenadas do meu vetor V1 e aqui eu tenho as coordenadas do meu vetor V2. Note que para resolver esse tipo de problema, que é calcular o ângulo entre duas retas, eu preciso saber identificar os vetores diretores das retas nas equações das retas, né? Então, eu peguei com o exemplo aqui uma equação vetorial, né, que é o mais fácil que tem de encontrar o vetor diretor, mas as videoaulas anteriores ensinam você a identificar o vetor diretor em qualquer tipo de equação de reta que você tenha, tá? Então, você tem que saber identificar que você vai pegar esses vetores diretores e a gente vai calcular, na verdade, o ângulo entre os dois vetores diretores. E este vai ser o ângulo entre as retas. Porque se você assistiu a videoaula de ângulo entre vetores, que está lá no começo da playlist, você sabe que, na verdade, esta equação aqui, ela é a equação de ângulo entre vetores. Eu não inventei uma equação nova. Eu só estou dizendo que aquela equação de ângulo entre vetores que a gente tinha lá atrás, ela é utilizada aqui também, só que para agora ela vai dizer o ângulo entre duas retas. E não só ângulo entre vetores. Eu estou dando uma função a mais para essa equação. É isso que a gente está fazendo. Então, eu vou pegar, identifiquei os dois vetores diretores, a gente vai achar qual é o ângulo entre essas duas retas. Ou seja, aplicar a fórmula. Só que para isso eu preciso do quê? Eu preciso pegar os dois vetores, calcular a norma entre esses dois vetores. Uma das coisas que a gente vai precisar é da norma do vetor V1 e da norma do vetor V2. A norma é raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, da soma dos quadrados das coordenadas do nosso vetor. Como o vetor V1 tem coordenada 1 e 0, a norma de V1 é 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Bom,
vai dar 1. Raiz quadrada disso é 1. E a norma de V2 de novo, né, raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, mas as coordenadas de V2 é raiz de 3 sobre 2 e meio. Então, eu vou pegar a raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado, mais meio elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado, pega a raiz, eleva ao quadrado, sobra o que está dentro dela, 3, portanto, e 2 ao quadrado é 4. Bom, fração elevada ao quadrado eleva o numerador e o denominador, sempre, né? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Soma de fração de mesmo denominador é só somar os numeradores. Então, eu fico com 4 sobre 4 dentro da raiz. 4 dividido por 4 é 1, raiz quadrada de 1 é 1. Então, calculei a norma de V2, como nesse caso aqui está dando 1. Próxima coisa que a gente precisa para poder aplicar a fórmula é o produto escalar desses dois vetores, V1 e V2. Vou calcular o produto escalar é multiplicar coordenada a coordenada. Então, eu vou fazer 1 vezes raiz de 3 sobre 2 mais 0 vezes meio. Mas 0 vezes meio é 0 e 1 vezes raiz de 3 sobre 2 é raiz de 3 sobre 2. Feito. Isso nos leva agora ao seguinte. Então, agora eu tenho o que eu precisava, né? Eu vou calcular o ângulo. O ângulo é o arco cosseno do módulo de produto escalar de V1 por V2, dividido por norma de V1 vezes a norma de V2. O produto escalar de V1 por V2 é raiz de 3 sobre 2. O módulo disso é a própria raiz de 3 sobre 2. Mas escrevi aqui em módulo, né? Porque, enfim. E norma de V1 a gente viu lá que era 1, V2 também, 1 vezes 1 é 1. Portanto, isso aqui é arco cosseno de raiz de 3 sobre 2. Aí a pergunta que você precisa me responder agora é: qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2? Bom, ninguém nunca lembra disso mesmo, então vamos fazer umas observações aqui. Vamos fazer assim. Era seno, cosseno, seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Isso. Aquela tabelinha básica que todo mundo decorou? Só que não, sabe aquela? Então, vamos escrever ela aqui para tentar achar o cara. Ops, volta, pegar um negócio assim. Quem sabe deu erro menos. Vamos dividir aqui. Quem que eu vou precisar aqui? 1, 2, 3, 3. Dois, 1, tudo dividido por 2, esses caras aqui, todos eles sobre 2, e a raiz em cima, onde faz sentido, porque a raiz quadrada de 1 é 1, não precisa escrever. Tá. Beleza. Então, a gente não vou fazer não, porque eu não preciso dela. Então, eu vou procurar lá, a raiz de 3 sobre 2. A raiz de 3 sobre 2 está onde nessa tabela? A raiz de 3 sobre 2 está aqui. Qual é o ângulo? Está aqui e aqui, raiz de 3 sobre 2. Tá, mas eu quero cosseno dando raiz de 3 sobre 2. Se eu quero cosseno dando raiz de 3 sobre 2, eu quero esse cara aqui, certo? Essa é a ideia. Beleza. Agora, responde a seguinte pergunta. Qual é o ângulo que tem cosseno raiz de 3 sobre 2? Bom, o ângulo que tem cosseno raiz de 3 sobre 2 é 30, beleza? E aí, então, o meu θ é igual a 30 graus. Só que eu vou dar uma notícia triste agora para quem está chegando na faculdade agora, ou para quem está assistindo essas videoaulas para se preparar para isso. Na graduação, a gente não responde 30 graus, tá? A gente converte isso aqui para radianos. Bom, converter 30 graus para radianos é entender que o π ele vai ser igual a 180, que para 180, para chegar no 30, eu tenho que pegar esse cara aqui e dividir por 6.
Então, eu vou pegar o meu π e vou dividir por 6. Isso me leva a, então, ter 30 graus. Portanto, o meu ângulo, ele é π sobre 6 e não 30. Tá? Bom, antes de ir para a discussão de retas em R3, vamos voltar lá e entender, né, o que é isso, o que está acontecendo no plano, tá? Então, a gente tinha aqui dois pontos, né? O ponto A1 e o ponto A2. No ponto A1, a gente passava uma reta com direção do vetor V1. A reta, ela tinha isso. Eu vou passar, eu tenho o vetor V1, que é o vetor de coordenadas 1, 0, e eu tenho uma reta que passa por A1 com direção do vetor V1. A reta que passa por A1 com direção do vetor V1 é essa daqui, certo? Agora, eu tenho um ponto A2 aqui e tenho um vetor V2. Eu quero agora uma reta que passa por A2 e tem a direção do vetor V2. Fiz a minha reta. Eu quero agora calcular o ângulo entre essas duas retas, que eu poderia calcular aqui em cima, tipo nesse pedacinho aqui, certo? Só que, isso, aqui assim. Só que para calcular este ângulo aqui, posso calcular ele medindo ele aqui, ó, que vai dar os teus 30 graus. Ao invés de fazer essa medição de ângulo aqui, que é o menor dos 4 ângulos, eu vou fazer essa medição de ângulo aqui nos vetores e vou chegar ao ângulo entre esses dois vetores como sendo um ângulo de 30 graus. Então, a medição, como é feito o ângulo entre vetores, ela é feita aqui na origem de R2 e não lá na interseção das retas, certo? Então, como eu estou carregando os pontos pegando os vetores diretores das retas, os vetores diretores das retas estão na origem e eu tenho um ângulo entre esses dois vetores, certo? Que vai ser exatamente o ângulo igual, né? O ângulo entre as duas retas. Ok? Beleza. Então, voltamos lá agora para a gente discutir ângulo entre retas de R3. A diferença na discussão de ângulos entre retas de R2 e ângulos entre retas de R3 é que retas de R3, os vetores os pontos são pontos em R3, os vetores são vetores em R3 e aqui a gente tem um problema que você vai ter que pegar os vetores diretores dessas retas, posicionar esses vetores na origem de R3 e calcular o ângulo entre estes dois vetores, né, em R3, e esse ângulo é um ângulo no plano que contenha esses dois vetores, no plano gerado por esses dois vetores passando pela origem. Tá? Nós temos um posicionamento específico para calcular isso. Mas isso vai te dar o ângulo entre as duas retas. Então, você tem duas retas em R3, né? Dada aqui de novo a equação vetorial, né? Para a gente começar, então peguei dois pontos em R3, dois vetores em R3, vou calcular o ângulo entre essas duas retas, o ângulo entre essas duas retas é dado pelo ângulo entre esses dois vetores. Então, como as retas estão posicionadas em R3, elas podem não ter interseção, elas não precisam ter interseção em R3, elas podem ser o que a gente chama de retas reversas, tá? Que são retas que não possuem interseção, e os ângulos não são ângulos múltiplos um do outro, né? Os vetores não são múltiplos um do outro, os vetores não são linearmente dependentes. Então, posso ter retas com vetores diretores linearmente independentes, LI, que não sejam múltiplos um do outro, e ter o ângulo entre essas duas retas. Por quê? Porque eu vou olhar para os vetores diretores das retas na origem de R3. E na origem de R3 eu tenho um plano gerado por esses dois vetores que passa pela origem. Neste plano eu vou calcular o ângulo entre esses dois vetores. E este ângulo vai ser interpretado como sendo o ângulo entre essas duas retas de R3. E a fórmula para cálculo de ângulo é a mesma que a gente estava usando para
cálculo de ângulo entre as retas de R2, que é a mesma que você usa para cálculo de ângulo entre vetores, que foi a mesma fórmula que discutimos lá atrás, tá? Exatamente a mesma. Então, vou ter que trabalhar com a função arco cosseno de novo. E aí, isso vai levar, então, o ângulo é o arco cosseno do módulo do produto escalar de V1 por V2, dividido por norma de V1 vezes a norma de V2. Então, de novo, aqui no numerador eu tenho um produto escalar de vetores e o módulo desse produto escalar, ou seja, o módulo de um número, e no denominador eu tenho norma do vetor V1 vezes a norma do vetor V2. Então, tomar cuidado, que tem um monte de conceito aqui envolvido. Então, calcular o ângulo entre duas retas em R3 é calcular esse ângulo, o ângulo entre dois vetores de R3, beleza? Então, vamos fazer um exemplo disso. Vou pegar duas retas, né, R1 e R2, e vou calcular o ângulo entre essas duas retas. Só que essas retas aqui, elas já não estão dadas pela equação vetorial. Então, eu tenho que saber identificar o ângulo entre essas duas retas. A primeira reta é a reta R1, ela está apresentada aqui pela sua equação paramétrica, né? Pelas equações paramétricas. E a reta R2, pelas equações simétricas. Então, essa aqui são equações paramétricas e essa daqui são equações simétricas. Então, vamos lá. Nas equações paramétricas, aonde que eu encontro o vetor? As coordenadas do vetor. Então, a coordenada x está multiplicando a variável t no x. Nesse caso, 1. A coordenada y está multiplicando t na variável y, 1 de novo. A coordenada z está multiplicando t na variável z, neste caso, menos 2. Agora, eu vou achar o vetor diretor da reta R2, dada em equações simétricas. A variável x está dividindo o x, menos 2. A variável y está dividindo o y. E a coordenada z está dividindo o z. Aqui o cara. Então, o vetor diretor na simétrica eu acho no denominador. O vetor diretor na paramétrica eu acho aqui multiplicando o t, certo? Então, antes de eu ir fazer a conta, eu quero mostrar onde que estão essas retas em R3, né? Vamos dar uma olhada nessa figura aqui um pouquinho, tá? Então, aqui eu tenho dois pontos, o ponto A1 e o ponto A2, tá? Então, olha, o ponto A2 está ali embaixo, ele tem coordenada z negativa, e o ponto A1 está no plano. Ah, eu não achei os pontos lá com vocês. Deixa eu voltar aqui para localizar os pontos, né? Então, aonde que eu acho os pontos aqui, o ponto, né? Um ponto dessa reta R1. Esse cara aqui vai ser o termo independente em cada um dos casos. Então, na coordenada x, o termo independente é 3, na coordenada y não aparece, portanto, é 0, e na coordenada z é menos 1, tá? Então, esse é o cara aí, esse vai ser o teu ponto da primeira reta, tá? Então, agora eu vou procurar um ponto da segunda reta. Eu vou procurar um A2 aqui, um ponto que pertence à segunda reta. Só que essa reta dada em coordenadas simétricas, as coordenadas dos pontos estão aqui em cima somando com a variável. Então, a primeira coordenada está somando com a variável x, portanto, 2. A segunda coordenada com y, portanto, menos 3. A terceira coordenada somando com z, não tienes ninguém, 0. Ok? Então, vamos achar estes pontos aqui. O 3, 0, menos 1 e o 2, menos 3, 0. Lá em R3 agora. Então, tá aqui os pontos, ó. O A1
né, que é esse cara aqui. Esse é um ponto de coordenadas 3, 0 e menos 1. Ele tem coordenada z negativa e coordenada y igual a 0. Então, ele está no plano y igual a 0. Deixa eu colocar o plano aqui, ó, para ajudar na visualização. Olha lá, ó. Ele está contido nesse plano. Tá vendo que a bolinha tá contido nesse plano y igual a 0. O ponto A2 tem coordenada 2, menos 3 e 0. Tem coordenada z nula. Ele está no plano z igual a 0, no plano xy, portanto, ó. Ele está aqui no clássico plano xy, que seria o plano cartesiano, tá? Então, tá aqui os nossos dois pontos por onde as retas vão passar. Quem que a gente quer? Agora, eu quero os dois vetores diretores. Eu quero o vetor V1, tá? Que ele vai partir da origem até esse ponto de coordenadas 1, 1, menos 2. Então, tá aqui o meu vetor V1, ali embaixo, certo? E eu vou traçar agora uma reta passando por A1 com direção do vetor V1. Tá aqui a reta, passando por A1 com direção do vetor V1, tá? Tem uma posição, esta posição aqui, que talvez vocês percebam que a reta, ela é paralela a esse vetor, tem a direção desse vetor, tá? Então, essa é a graça de brincar com GeoGebra, é conseguir enxergar minimamente que você tem o paralelismo que você precisa, tá? Então, tá ali a reta, beleza? E agora eu vou pegar o vetor V2, que é o vetor da origem até o ponto P2, tá aqui o meu vetor V2, e eu vou traçar uma reta por A2 com direção do vetor V2. Tá aqui a reta, passando por A2 com direção do vetor V2, tá? Então, se você olhar meio que assim, você percebe que essa reta e o vetor que está lá atrás, ó, são paralelos, tá? Essa reta e o vetor lá atrás são paralelos. Conseguiu ver? Beleza. Só que o que acontece? Essas retas estão em uma posição que provavelmente elas não possuem ponto de interseção. Mas se você olhar tipo assim, você nota que, bom, existiria ali um ângulo entre essas duas retas, né? A questão é qual é o ângulo entre essas duas retas. O ângulo entre essas duas retas vai ser o ângulo entre os dois vetores diretores dessas duas retas. E este ângulo vai ser medido no plano que contém esses dois vetores. Então, eu vou pegar aqui o plano que contém esses dois vetores. Deixa eu tirar o plano y igual a 0 daqui. Então, tá aqui um plano em R3, passando pela origem, que contenha os dois vetores, dos vetores V1 e V2. E neste plano, eu vou calcular um ângulo entre esses dois vetores, que neste caso aqui vai dar um ângulo de 120 graus, que não é muito bom não. Mas olha só, aí você vai me responder a seguinte pergunta: esse ângulo que eu medi aqui é o ângulo de 120. Quanto que falta para chegar a 180? Que ângulo que falta para chegar a 180? Este ângulo que falta para chegar a 180, que é o suplementar deste cara que está aqui, não. Suplementar ou complementar? Suplementar. Que é o que falta para chegar a 180, é o ângulo entre as duas retas, porque daí vai ser o menor ângulo entre elas, né? Porque um deles vai ser de 120, então o outro ângulo vai ser o tal que somado com 120 te dê 180 graus, tá? E é esse outro cara que a gente vai encontrar na hora que estiver fazendo a conta lá, tá? E essa variação, né, acontece, né, você vai se permitir chegar a esse cara porque a gente colocou módulo dentro do cálculo daquele cosseno, então vai cair no primeiro quadrante entre 0 e 90 graus, tá? Mas é um sujeito cujo cosseno seria igual ao cosseno de 120 graus, só que o cosseno de 120 é um número real negativo, né? Então, eu vou pegar o positivo dele, beleza? Então, vou voltar lá fazer a conta para ver que você está caindo, de fato, no
suplementar desse cara aqui, tá? Bom, então eu preciso pegar os vetores, né? O que me importa é os vetores V1 e vetor V2. Vocês já viram lá onde que eles ficam e a gente vai tentar achar esse ângulo entre esses dois caras. Então eu preciso da norma desses dois vetores, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, que no caso, em ambos os dois casos aqui, deu raiz quadrada de 6, ok? Qualquer coisa dá um pause aí para você certificar que você concorda com essa minha conta. E eu preciso do produto escalar também desses dois vetores, que é multiplicar coordenada a coordenada e somar 1 vezes menos 2, menos 2, 1 vezes 1, 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Essa soma aqui, então, dá menos 4 mais 1, que é menos 3. Portanto, o ângulo que a gente está procurando é o arco cosseno do módulo desse produto escalar, ou seja, módulo de raiz de 3, dividido por norma de V1, que é raiz de 6, vezes norma de V1, que é raiz de 6. E isso vai dar, então, o arco cosseno de 3/6. Mas 3/6 não tem naquela nossa tabelinha que a gente construiu. Quem que vai estar lá? Essa fração simplificada. Então, você vai dividir numerador e denominador por 3, você vai chegar a meio. E o ângulo cujo cosseno é meio, a gente consegue buscar aqui, ó, que a gente desenhou a tabela, o ângulo cujo cosseno é meio é o ângulo de 60 graus. E 60 graus, ele é quem? O 60 graus é o π sobre 3, certo? Cosseno de 60, ele é igual a meio. Mas a gente sabe, né, que aí aquilo que eu estava comentando com vocês antes, que o cosseno daquele 120 graus que apareceu lá é igual a menos meio. E a gente sabe também aí, fácil de se convencer, para justificar aquele 120 que estava aparecendo lá, que se eu fizer os 120 graus mais os 60, eu obtenho os 180. E aí eu posso te convencer também olhando para a seguinte situação. Você tem uma reta aqui, digamos que você tem um vetor diretor aqui, e você coloque a outra reta aqui com um ângulo de 120 graus, tá? Então, você tem um outro vetor diretor aqui e você tem um ângulo de 120 graus aqui. Eu falei que a gente ia pegar o menor ângulo entre os dois, né? E aí, esse caso aqui vai te levar a este pedaço, que é o pedaço de 60 graus, tá? Que vai pegar aqui uma cópia do vetor, uma outra posição para garantir esses teus 60 graus, beleza? Então, justificada aí essa discussão. Bom, isso é bem um pouquinho estranho de se pensar e de se entender, né? Porque você tem a reta num posicionamento de R3 que nem interseção tem, mas você consegue calcular um ângulo olhando ali dentro na origem de R3. Mas a conta em si, né, o cálculo em si não é lá muito complicado de ser feito também, é algo tranquilo, algo que a gente já discutiu aqui algumas vezes, né? Só talvez a ideia de arco cosseno seja um pouco estranha, mas quando na videoaula que eu estava explicando, né, o cálculo de ângulo entre vetores, eu fiz uma revisãozinha um pouco mais detalhada aí dessa ideia do cálculo de arco cosseno. Bom, eu falei que se a gente estiver trabalhando, né, medindo o ângulo entre vetores, pode acontecer desse ângulo entre esses dois vetores ser um ângulo de 90 graus. E aí, nesse caso, as retas seriam ortogonais. E como que eu identifico isso, seja em R2 ou R3, mas R2 meio que a gente tinha discutido já algumas vezes, né, antes, mas não muda muita coisa também. Duas retas, elas são ortogonais se os vetores diretores forem ortogonais. E dois vetores são ortogonais se e somente se o produto escalar desses vetores é igual a zero. E o produto escalar, em caso de R3, você vai ter 3 coordenadas, então multiplica coordenada a coordenada e soma. Se isso der zero, isso significa que os vetores diretores são ortogonais. Se der diferente de zero, os vetores diretores não são ortogonais.
Os vetores sendo ortogonais, as retas serão ortogonais também, automaticamente, porque o ângulo entre os vetores vai ser de 90 graus, portanto o ângulo entre as retas é de 90 graus, por definição. E aí, bom, se o ângulo é de 90 graus, você tem ortogonalidade, tá? No caso de, se a gente for pegar em R2, o que vai acontecer é que o teu vetor ele tem duas coordenadas e não três, mas o critério é exatamente o mesmo, tá? Duas retas são ortogonais em R2 se os vetores diretores dessas retas forem ortogonais, ou seja, se o produto escalar desses vetores for igual a zero, tá? Se o produto escalar dos vetores for diferente de zero, então você não tem ortogonalidade em R2, nem em R3. A lógica é a mesma, tá? Vamos fazer um exemplo, então, verificar se essas duas retas aqui são ortogonais. Para verificar se essas retas são ortogonais, eu preciso calcular o produto escalar dos vetores diretores dessas retas. Mas para calcular o produto escalar dos vetores diretores dessas retas, eu preciso saber quem são os vetores diretores dessas retas. Então, eu vou pegar aqui, eu só preciso dos vetores diretores. O vetor diretor da reta R1, o V1, ele tem reta dada por equação desse tipo aqui, é meio estranho, né? Mas vamos lá. Coordenada x, o vetor diretor, é o cara que está dividindo o x da equação, 8. Coordenada y do vetor diretor é o que está dividindo o y na equação. O y não está na equação, não está sendo dividido por nada. Isso significa o quê? Quando eu tenho y igual a constante, significa que a coordenada y do vetor é igual a zero. Esse é o caso, né? Você tem uma coordenada nula no vetor diretor, na hora de escrever equação simétrica eu não consigo fazer essa divisão, então eu deixo o caso, essa coordenada vai ser constante. E a coordenada z vai ser o cara que está dividindo o z, que nesse caso é menos 6. Vou agora achar o vetor diretor da reta R2. Então, dividindo o x, eu tenho 3, o y, dividindo o y é um 5, e dividindo o z é um 4. Então, nós vamos calcular o produto escalar desses dois vetores agora, V1 e V2. Então, calcular o produto escalar desses dois vetores é multiplicar coordenada a coordenada. 8 vezes 3, 3 vezes 8, 24, 0 vezes 5, 0, 4 vezes 6, 24. 24 menos 24 é 0, portanto, as retas são ortogonais. Não preciso desenhar as retas em R3, identificar a posição de ponto, identificar vetor, nada. Eu sei por este cálculo algébrico simples que as retas são ortogonais, está garantida a ortogonalidade entre elas. Até porque olhar para a figura e ver no desenho, ter no desenho a ideia de ortogonalidade, você olhar e falar, nossa, parece que são ortogonais pela figura, não significa que elas sejam exatamente ortogonais, porque às vezes o ângulo é de 91 graus ou de 89, aí você olha e tem a sensação de ser ortogonal e não é. O que vai garantir a ortogonalidade é esse produto escalar igual a zero, tá? Então, o problema é identificar quem são os vetores e calcular o produto escalar desses dois vetores. O produto escalar é zero, essas retas são ortogonais, beleza? Bom, por essa videoaula era isso. Espero que tenham gostado do conteúdo e que tenha ajudado vocês a entender esse cálculo aí essa verificação de ângulo entre duas retas. Não esquece de deixar o joinha e se inscrever no canal. Muito obrigada, até a próxima videoaula.